bem, meus amados, boa noite. Estou de volta. Tivemos aqui uma baixa potência de energia e não foi possível dar o início logo quando percebi que era o momento. Mas, como sempre eu costumo dizer, os pensamentos do homem é um e de Deus é outro. Quando eu penso que faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Assim o apóstolo Paulo disse nas suas cartas. Mas aqui quero desejar a todos uma boa noite, todos irmãos e amigos e parentes que possam estar conectados comigo mais uma vez, a qual eu sempre costumo dizer que não é um horário determinado e nem muito menos dia certo. A hora quem determina é Deus e o dia da mesma forma, tudo determinado por Deus. E aqui quero agradecer a todos vocês que participam e podem mandar os seus likezinhos, seus coraçãozinhos, seus ok. E também pode digitar informando como está chegando a transmissão, pode pedir seu louvor. E hoje nós temos aqui uma sequência com essa grande cantora Ziran Araújo. Nós temos Ziran Araújo na sequência, louvores antigos, mas muito lindos, a qual eu separei exatamente para jogar para meus amados irmãos e amigos que conectam-se comigo às noites, a qual fico conectado na rede Facebook, na conexão, na página de Elias Gazumbi. Muito obrigado a todos. E logo depois nós vamos trazer algumas partes da Bíblia Sagrada, hoje escolhido. O tema é o amor de Deus. Um pequeno tema e um grande tema, o amor de Deus. Muito obrigado, Roberto Feitosa. Já está ali mandando o seu like, fazendo sua curtição. Você é uma cadeira cativa das nossas transmissões ao vivo aqui na rede Facebook. Você pode digitar como você já está digitando e mandando o seu alô, pedindo a sua música. Eu sei que você é fã de Gerson Rufino. Hoje não sei se vai ter Gerson Rufino, mas quem sabe pode até conceder alguns detalhes com Gerson Rufino, ok? Mas que Deus possa te abençoar, meu amigo, meu amado irmão e grande servo de Deus. Que Deus possa conceder da graça em seu coração, juntamente com sua família, seus pais, seus filhos e esposas. E então que Deus tenha a graça derramada do céu sobre toda a família a qual estão nos conectados. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Roberto Feitosa, gostei da sua aplicação, viu? Gostei da sua aplicação, muito obrigado. Isso faz com que a gente possa partir para algo mais compreensível. Porque quando você digita dizendo, tem coisas que Deus dá para a gente agradecer, para a gente aprender. E tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Gostei de ver, viu? Sinceramente, é muito importante essa sua aplicação. É verdade. Eu, de mim mesmo, posso dizer que tenho muita vontade e tenho fé em Deus que eu vou consegui-la saber divulgar bem a palavra de Deus, fazer as aplicações como é para ser e ser a pessoa mais dedicada no Evangelho, nas instruções, aprender mais coisas com meus pastores, meus diáconos e presbíteros, os ensinadores da palavra, e segundo a Bíblia Sagrada, né? Nós estamos, na verdade, uma vida comprometida com muito trabalho, mas nós temos que separar um tempinho para Deus. Veja só, porque nós temos por obrigação de separar um tempinho para Deus,
Aí me pergunto então, por quê? Porque quando Deus separa 24 horas por dia para nos dar vida, durante 24 horas por dia, e essas 24 horas são sempre repetidas a cada amanhecer, então por que nós não podemos tirar 2 horas dessas 24 que Deus nos dá todo dia? Tiramos 2 horas por dia para oferecer em benefício, em sacrifício para Deus. Como essas 2 horas? Cultuando a Deus. Como essas 2 horas? Dobrando os seus joelhos e agradecendo a Deus pela vida que Ele nos concede, pelo pão de cada dia que Ele nos concede, pela luz do dia que Ele nos concede, enfim, tudo que nós temos e possamos alcançar é exatamente pela misericórdia de Deus, porque nós, de nós mesmos, homem, nós não merecemos nada a não ser não existir mais neste mundo, mas pela grande misericórdia de Deus, pela seu infinito amor, Ele nos concede a graça de viver, de estar aqui todo dia, possivelmente até a sua vinda. Deus usa vós conforme meu irmão. Com certeza, eu estou aqui um pouco meio longe da divulgação, mas e a vista não está muito 100%, mas estou mais ou menos entendendo o que. Muito obrigado, meu amigo Roberto Feitosa, que Deus possa te abençoar. Tenho um Deus no início, e Ele cuidará do fim. Olha, tenho um Deus no início e Ele cuidará do fim. Muito bem, muito obrigado. Pode continuar fazendo as suas aplicações aí, segundo a palavra. E quero trazer o tema de hoje, é o amor de Deus. É o amor. O tema da palavra de hoje é o amor. Por que o amor? Não quero dizer assim que seja esse amor que você sente por uma outra pessoa, e possivelmente, parecidamente que seja, né? Aonde existe amor, existe qualidade, existe fé, existe esperança. Aonde existe amor, existe tudo de bom. Agora, o amor que Deus concedeu para conosco, você vai encontrar algumas informações, segundo está escrito em João 3 e capítulo 14 em diante. Ou seja, capítulo 16, João 3 e 16. Mas eu quero antecipar um pouquinho e vou trazer aos amados irmãos João 3 e 14 em diante. João 3 e 14 em diante. Como é que diz João 3 e 14? No capítulo 3 e versículo 14 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Moisés estava temoroso, Moisés achava que, sei lá, no momentos da carne, achava que Deus não estava com ele, mas quando Moisés estava com o cajado na mão, para enfrentar os seus adversários, Deus ordenou que ele soltasse o cajado. Ele soltando o cajado, quando bate no chão, o cajado se transforma em uma serpente. Em uma serpente, sim, transformou-se em uma serpente. Mas para provar que Deus é o Todo-Poderoso, é acima de tudo, Ele mandou que Moisés pegasse a cobra. Moisés temorosamente pegou, meio nervoso, mas quando ele pegou na serpente, já não era a serpente, era o cajado novamente, né? Então são as coisas de Deus que Ele faz para que você possa acreditar no seu amor, na sua palavra, na sua grandeza. Deus te prova com certeza, e você, se for uma pessoa como Abraão, você simplesmente é vencedor. Deus provou Abraão com
uma determinação tão profunda que a Bíblia diz que Abraão cumpriu chorando de dor no coração, mas cumpriu com a sua promessa que fez a Deus e que Deus exigiu dele o próprio filho que há poucos tempos Deus tinha dado a ele. Ele era idoso, não tinha mais, tanto ele como a sua esposa não tinha mais possibilidade de filhos, mas Deus prometeu de dar um filho, a qual esse filho dá-se o nome Isaque. E ele criou esse filho com muito amor. Agora veja as coisas de Deus como é. Logo Deus provou a fé de Abraão. Abraão chorou, mas quando amanheceu o dia, Abraão estava feliz. Por que estava feliz? Porque Deus usou da sua misericórdia. Ele subiu, ele caminhou 3 dias nas montanhas com seu filho Isaque, porque segundo a história diz que na época o sacrifício era feito com um animal, matar o animal, sacrificar o animal em sacrifício para Deus. Isso Abraão fazia continuamente. Mas Deus provou Abraão e disse que queria o seu filho Isaque no lugar de um cordeiro. Mas Abraão, com a sua fé, sabia que Deus, na última hora, Ele é o Deus do impossível. Ele não desobedeceu, caminhou nas montanhas com seus companheiros. Isaque, quando chega numa certa determinada distância, dormiram, amanheceram o dia, continuaram a jornada. A Bíblia diz que eles começaram a juntar aquelas madeiras para fazer o holocausto e começaram a arrumar. Quando estava no ponto, Isaque perguntou: papai, e cadê o cordeiro? Abraão, com seu coração cortado, Abraão com o seu semblante desmoronado, sabendo que ia sacrificar seu próprio filho, mas também confiando que Deus, o Todo-Poderoso, iria agir de formas diferentes. Quando ele preparou o holocausto, que seu filho perguntou: pai, e cadê o cordeiro? Ele disse: meu filho, Deus o proverá. Deus o proverá. A palavra diz, amados, que quando Abraão amarrou as mãos de seu filho e jogou em cima do holocausto, quer dizer, da coivara de madeira, que levantou o punhal, quando foi descendo o punhal para sacrificar seu filho, a voz de Deus clamou dizendo, jorrou dizendo: Abraão, a tua mão não estende para matá-la, o teu filho. Abraão tinha dito que quando o menino perguntou: pai, e cadê o cordeiro? Ele disse: Deus o proverá. Foi nesta hora que Deus proverou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Isso não precisou de Abraão sacrificar seu filho, porque ele provou a Deus que realmente tinha fé em Deus. A prova foi concretizada. Ficou escrito a história de Abraão. E a palavra diz que aquele que tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, removerá um monte de um lado para o outro. Mas hoje, a fé do homem se tornou-se mirrada. A fé do homem se tornou-se tão mirrada, mas mesmo com essa fezinha mirrada que nós temos, Deus supera e nos dá muita coisa, muitas vitórias. Deus nos dá a paz, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá a infinita misericórdia de estar vivo, porque só em nós levantar-se todos os dias de manhã e pôr os pés no chão, foi simplesmente Deus que tocou ao teu lado e mandou tu levantar. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
por nos conceder tudo isso. E ficou na história os passos de Jesus Cristo, os passos que Deus concedeu. Então, o amor, como falei, o tema da palavra hoje é o amor. O versículo 3, o capítulo 3, o versículo 16 diz, continua dizendo, versículo 16 diz, e porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. O versículo 17 afirma dizendo, o versículo 17 afirma dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou seu Filho, não foi para condenar o mundo, não foi para destruir o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Lá em outro capítulo diz que veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Você vê como um homem é ingrato. Deus enviou seu Filho para o meio dos que eram dele e eles não o receberam. O versículo 18 diz, quem crê, olha só que a resposta, olha só a resposta. Será que você crê? Será que você crê que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus pode te tirar do lamaçal do pecado, que Deus pode resgatar-te do maior poço profundo que tu esteja? Deus pode te resgatar das profundezas do mar, como ele resgatou Jonas. Um pouquinho da história de Jonas, logo eu vou ver se Deus vai me ordenar que eu fale para meus amados irmãos, a qual ele ia pregar na cidade de Nínive, mas com o peso da consciência do medo, ele desviou o caminho, desviou o mando de Jesus, e depois vocês vão ver o que aconteceu com Jonas. Ok, meus amados? Então, eu falei no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, esse, a palavra diz, não é eu que estou dizendo, mas sim a palavra de Deus diz que já está condenado. A palavra condenado significa que não está fazendo parte do grupo de Deus. Condenado não está fazendo parte da família de Deus. Condenado não está fazendo parte da comunhão com Deus. Condenado não está mais fazendo parte da organização do Espírito Santo. Condenado é aquela pessoa que foi afastada do meio dos servos de Deus, do meio das ovelhas de Deus. Esses são as pessoas condenadas por não crer no unigênito Filho de Deus. Por não crer simplesmente na palavra que Deus vos ensinou. Por não crer na palavra que Deus ordenou que seus discípulos ensameassem, espalhassem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, como está escrito aqui, já está condenado. Já se torna uma pessoa indigna, já se torna aquela pessoa que não tem mais nada na vida, é condenado. Agora, aquele que crê, aquele que cita o seu nome e aceita Jesus como seu Salvador, esse é dito, vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, possuí a herança que foi preparada para ti desde o início do mundo, da consumação do mundo. Vinde bendito do meu Pai. Palavras bonitas? Será que você vai ter o direito de ouvir essa palavra da boca de Deus, dizer, vinde bendito de meu Pai? Vem, amados, vem receber a tua herança que
foi preparada desde o teu nascimento, desde a consumação, desde o início do mundo? Será que você vai ter essa divina plenitude de ouvir Deus falar assim? Que Deus seja louvado, que Deus possa abençoar todos os amados irmãos, que Deus possa derramar da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo e tocar no coração de cada um que hoje esteja ouvindo essa palavra, tocar no íntimo da tua vida, no íntimo das tuas mentes e tirar, limpar aquela apostasia que está apodrecendo as tuas mentes, que está tirando a presença do Espírito Santo da tua mente. Porque a palavra de Deus diz que ao final dos tempos a multidão se aumenta, a iniquidade aumenta e o amor de Deus esfria no coração de muitos. Então, você que não tem ainda o conhecimento da palavra, procure a conhecer, procure aceitar Jesus como Salvador. E você que já conhece, você que já sabe, que já aceitou, não deixe a sua fé fracassar. Não deixe sua fé se acabar. Vá em frente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde você vai ser o vencedor. Porque, amados, Deus não fez duas sequências de pessoas. Eu costumo dizer que Deus não fez o lado ganhador e nem o lado perdedor. Ele fez o homem como sua imagem e semelhança para vos adorar. Deus fez o homem, não fez o homem para dar para o Satanás, não. Deus fez o homem para ser seus adoradores e levar para o céu. Agora, o pecado fez a diferença. O pecado fez a diferença que afastou o homem da luz, da presença de Deus. A luz quer dizer a presença de Deus. Ele preferiu as trevas e deixou Deus de lado. Aquele que te proveu, aquele que te deu, aquele que te mantém, aquele que te cuida, aquele que te dá a luz do dia, que te dá de tudo, tu desprezasse. Quando alguém te convida para ouvir a palavra ou mesmo para ir cultuar a Deus, você vira, como diz o dizer popular, você vira a cara, diz depois eu vou, logo eu vou. E se Deus, e se Jesus Cristo vir amanhã, você deixou para ir à igreja amanhã ou depois de outra oportunidade, e nesse intervalozinho que você pediu a pausa, se o Filho do Homem descer, o que serás de ti?